Eu gostaria de mencionar para vocês a importância dos estudos antropológicos para o conhecimento daquilo que alguns autores chamam de natureza humana. Eu não gosto dessa terminologia natureza humana, porque a natureza humana ela parece alguma coisa de cristalizado, né? Então, eu prefiro muito mais a terminologia utilizada pela Hannah Arendt, que é a condição humana. Inclusive, é o nome de um livro dela, A Condição Humana. Vejam, eu não vou aqui aprofundar muito, porque eu quero voltar a falar sobre isso quando for apresentado o texto do Mal Radical em Freud, que vai abordar essa questão. Mas eu gostaria apenas de mencionar uma questão aqui. No mundo dos animais não falantes, portanto, eu estou excluindo aí o homem, né, o gênero humano. No mundo dos animais não falantes, existe uma lei universal chamada instinto. Essa lei universal, ela coloca tudo no seu devido lugar. No mundo da natureza, portanto, tudo está organizado por uma lei cósmica, digamos assim, que muitas pessoas chamam de Deus. O instinto talvez seja a vontade de Deus, seja a vontade da divindade, seja a vontade da ordem cósmica. Vejam, cada um tem uma explicação para isso. Mas o fato é que na natureza tudo está organizado de uma maneira harmônica. Um animal se alimenta do outro, dentro de uma cadeia alimentar, e existe um total equilíbrio dentro da natureza. Total equilíbrio. O humano, ele rompeu com o instinto. O humano é um animal não instintual. Ou seja, o humano é um animal desregulado. O homem, o ser falante, ele, por ter adquirido a linguagem, ele rompeu com o instinto. E ao romper com o instinto, ele perdeu exatamente essa regra universal, essa lei geral que tudo rege. Vejam que na Bíblia, de origem judaico-cristã, esse evento é metaforizado na queda de Adão e Eva do paraíso. A queda de Deus. Nós vivíamos numa ordem universal, regida por uma lei universal, e preferimos cair dessa ordem e nos tornar o quê? Seres desregulados. Seres totalmente desregulados, seres sem lei, seres sem regra. Vejam. Claro, quando eu falo que preferimos, não foi uma questão de vontade, né? Eu estou aqui apenas metaforizando. O fato é que, quando nós perdemos o instinto e nos tornamos seres desregulados, nós fomos obrigados a recorrer à criação da regra como uma forma de suprir a falta do instinto. As regras, o direito, a norma, os procedimentos, os métodos, são todos eles sucedâneos, muletas para substituir o que o instinto fazia. Se nós continuássemos animais instintuais, nós não precisaríamos de nada disso. Porque no mundo dos animais instintuais, não existe o direito, não existe a norma, não existe a regra, não existe o crime, não existe a transgressão, não existe fake news, não existe verdade ou pós-verdade, não existe opinião, não existe episteme, não existe doxa, não existe criminologia, não existe direito penal, não existe filosofia, não existe nada disso. Ética, moral, fake news, discurso do ódio, casamento, nada disso existe. Tudo isso são manifestações humanas,
são manifestações de um ser que caiu do instinto e que se tornou desregulado. Então, a própria origem antropológica do direito é o não direito, é a transgressão. A natureza humana, se é que nós podemos falar numa natureza humana, eu prefiro falar em condição humana, ela é uma condição transgressiva. Transgressiva. É uma condição desviante. Nós transgredimos a lei da natureza. Nós transgredimos a lei de Deus, a lei divina. Nós transgredimos a ordem universal das coisas. Isso está dado nas teorias naturais, está dado na própria Bíblia. É a Bíblia que diz isso, que Adão e Eva transgrediram a regra e por isso caíram, fizeram a queda. Ou seja, nós estamos falando com linguagens diferentes da mesma coisa. Então, seja na religião, na Bíblia, seja na antropologia, nós estamos considerando que o humano é transgressivo em sua condição. E que, portanto, nós não podemos esperar do homem a harmonia. A harmonia não está dada como uma condição humana. Na verdade, o que está dado como condição humana é o conflito. Conflito, a conflituosidade, a desregulação, a desmedida, o excesso, a desrazão e talvez a violência, o mal, a agressividade, a criminalidade. Todos esses elementos que uma certa visão iluminista de mundo acredita que deveriam ser excluídos porque irracionais. Talvez exatamente esses elementos que são considerados irracionais sejam os elementos que caracterizem verdadeiramente a condição humana. Tudo isso deve ser pesquisado, tudo isso deve ser estudado e será muito trabalhado aí, principalmente no primeiro texto, o texto do Garcia Rosa, que tenta compreender essa natureza humana, essa natureza boa ou má do ser humano, e que nós estudaremos aí depois de amanhã.